colhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha o que eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós oramos nesse momento. Pedimos desde já, Senhor Deus, que a Tua graça, o Teu maravilhoso Espírito Santo, continue a conduzir esse momento da Tua palavra, Senhor Deus, que possamos nos fortalecer com esta Tua palavra, nos alimentarmos, Senhor Deus, espiritualmente, também, Senhor Deus, entender o propósito das palavras, das Escrituras, para que possamos nos fortalecer nos tempos maus, em nome do Senhor Jesus. Fortalece-nos a nossa fé e o nosso entendimento em Cristo Jesus. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui fala-se a respeito das multiplicações dos pães. Eu estava vendo aqui a respeito do Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito com um propósito. O propósito do Evangelho de João foi escrito com o propósito de que mostrar ao povo da época e para nós hoje sobre quem é Jesus. Sobre quem é Jesus. O apóstolo João, quando escreve esse Evangelho, já havia escrito o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro, depois Mateus Atos e Lucas já foram escritos. Mateus e Lucas inspirado um pouco no Evangelho, Mateus e Lucas inspirado no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro escrito. Assim ele copiou, viu algumas coisas lá, mas no Evangelho de João ele quis fazer algo diferente. Ele quis mostrar, por ter sido um dos últimos, cerca de quase 70 depois de Cristo, antes que Jerusalém fosse destruído, na época estavam passando já por um conflito a respeito de duvidando de fato quem era Jesus. E quando você estuda e quando você lê o Evangelho de João, o autor, o apóstolo João, ele dá um ênfase falando a respeito de quem de fato é o Senhor Jesus. Inclusive, ele não dá ênfase nos milagres e sinais que Jesus fez, mas ele faz questão de relatar 7 sinais, 7 milagres, inclusive esse, a multiplicação dos pães, que segundo o texto aqui, segundo o Evangelho de João, é o 4º milagre relatado por João aqui no Evangelho de João. E ele fala-se a respeito de Jesus multiplicando os pães a um povo de cerca de quase 5.000 homens. Aí se você acrescenta filhos e esposa, dá quase 20.000 pessoas que ele alimentou aqui neste lugar. Olhando o relato, olhando o estudo, fala-se que estava perto de realizar a Páscoa, e esse povo vinha a Jerusalém, e por isso que essa multidão lá estava, e por lá estavam, e sabia que Jesus havia feito sinais, maravilhas, se reuniram ali para ver Jesus, para aprender do Senhor, e para que o Senhor assim operasse milagres e sinais. E de fato ele operou. A Bíblia fala que ele multiplicou os pães. Quando ele diz assim, Felipe, que era uns discípulos que era dessa região de Tiberíades, ele conhecia. Quando ele faz essa pergunta a Felipe, onde nós podemos comprar pão, isso, aquilo e tudo mais, mas Jesus já relatando que ele já sabia o que havia em seu coração para fazer, mas ele faz essa prova para com Felipe, por ele conhecer a região ali, que Felipe veio dessa região aqui de Tiberíades.
Aí ele faz essa pergunta a ele, eu falei, mas Senhor, nem 200 denários seria o suficiente para nós comprarmos um pedaço de pão, para alimentar uma pessoa. Olha que eles estavam com 200 denários, um denário na época era o salário de um dia, né, de um trabalhador, eles tinham 200 denários, e não era o suficiente para comprar os pães que lá estavam. Aí André vem com uma boa notícia, olha, mas nós temos aqui um jovem que tem 12 pães e alguns peixes, né, 3 ou 5 peixes, mas o que seria isso? Se 200 denários não daria para comprar a quantidade de pão para alimentar o povo, o que seria então 12 pães, né? Para alimentar. É isso? Aqui é um rapaz com 5 pães, ó, 12. 12 foi o que sobrou de cesto. 5 pães, né, de cevada e 2 peixes. 5 pães, né? A gente pegar, né, 5 pães, um exemplo, né, 5 pães. O que seria 5 pães para uma multidão de mais de 20 pessoas, relatando esposa e filhos? E a Bíblia diz que Jesus assim o fez, o partiu e deu aos seus discípulos para que assim eles distribuíssem. E qual foi o sinal? Qual foi o milagre? Que aqueles que lá estavam se alimentaram tão bem, fartaram-se. A Bíblia diz que eles se fartaram de tão o milagre que Jesus fez da multiplicação de 5 pães. 5 pães alimentou quase 5.000 homens, equivalente ali entre mulheres e filhos, quase 20.000 pessoas. E a Bíblia diz que eles fartaram-se, se alimentaram bem do pão e do peixe. E a Bíblia diz que eles disseram assim: olha, verdadeiramente este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, após fazer esse milagre, mostrar esse sinal do seu poderio, da sua autoridade, todos aplaudiram, todos disseram: ó, é esse a quem nós esperávamos, é esse a quem estávamos esperando que assim Deus enviasse para nós, né, para prover o alimento, para cuidar de nós, ser um rei. Mais para frente a gente vê, mais para frente aí, esse capítulo 6, que eles queriam que assim Jesus fosse até o libertador deles, da época da opressão que eles lá estavam, que diante desses prodígios que ele fez, diante desse milagre que ele fez, ele assim tomasse conta do povo de Israel, e assim fosse. Aí eles começam a comparar a eles, né, a quem Deus usou para orientar o povo lá no Êxodo, para que assim enviasse o maná do céu. Quem? Moisés. E Jesus, ele é maravilhoso, e o apóstolo João fez questão de relatar isso, né? Que quando aqui ele multiplica os pães, ele fica sendo o pastor, o profeta do momento, todo mundo aplaudindo, ele transformou, ele multiplicou, Mas só que Jesus alimenta eles e sai uma parte para orar e os deixa. E a Bíblia diz que no outro dia, né, depois a gente vai lendo mais para frente, para vocês terem um entendimento, a multidão esperava Jesus novamente, no outro dia, no mesmo lugar lá, para que Jesus viesse e os alimentassem de novo. A Jesus, conhecendo o coração de cada um deles que lá estavam, Jesus diz no verso 26. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 24. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estavam ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe:
mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscai não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartaste. Aí Jesus pega eles: opa, por mais que fiz sinais e produziu, vocês não procuram só a mim por isso e por aquilo, mas sim, porque o pão que os fartar. Quantas vezes nós, entenda, porque Deus é bom e Deus é misericordioso, esses dias a gente explicou um pouco sobre isso. Deus sendo bom, misericórdia, Deus conhece todas as coisas, não que nós, diante das nossas dificuldades, diante das nossas vida que temos, quando falaram de Jesus para nós, nós queríamos que realmente, de fato, o Senhor restaurasse o nosso lar, o Senhor nos desse uma palavra de cura, uma própria cura física, nos direcionasse. Nós estávamos realmente oprimidos e sem uma expectativa de vida, sem uma esperança diante de alguma situação que faltava sobre nós. E aqui não era diferente. Esses homens, esse povo que aqui estava, procurava Jesus pelo feito que vira que Jesus fez, a multiplicação dos pães. Os alimentou, os saciaram, mas foi um fartar, um alimentar temporário. Diga, temporário. Mas Jesus, esse é o autor da vida, e esse tem o alimento eterno. É isso que Jesus começa a explicar isso a eles. 27. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Aí Jesus começa a explicar a ele, a falarem para ele: olha, vocês estão buscando um alimento momentâneo, o alimento temporário, mas eu tenho um alimento eterno. Eu sou o alimento eterno. Eu alimento após mim, é um alimento de vida eterna, um alimento de vida. Não que você coma e amanhã você esteja à vontade de comer de novo, e assim vai. Isso aqui é a procura da comida cotidiana, aquilo que o Senhor Jesus próprio disse, O próprio Jesus, quando ele for tentado por Satanás, vendo que ele tinha fome ali física, quis falar para ele: transforma essas pedras em pão, mas ele diz: nem só de pão físico, temporário, viverá o homem, mas do que? De toda palavra procede de Deus, falando sobre isso. E ele aqui falando àqueles que lá estavam. Então o que houve? Versos 28. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Opa! Eles falando das obras, dos feitos, comparando Jesus a profeta, sobre obras e meios, sobre aquilo que Jesus estava fazendo, sobre o comando de Deus, sobre a autoridade de Deus, obedecendo à vontade de Deus. Aí eles falam sobre a obra de Deus. Aí eles falam assim: a obra de Deus é essa, que creais naquele que o enviou. Ele falando sobre si, da vontade do Pai, sobre todos que lá estavam e sobre nós hoje. Ao que eles disseram, João relatando: por esse motivo desafiaram: que sinais poderás realizar para que vejamos e creiamos em ti? Quer dizer, antes era o profeta, esse é o profeta que nós esperávamos, olha o sinal que fez. Mas agora já põe em xeque o quê? Os sinais do Senhor. E olha que era aqui, Jesus já tinha feito muitos outros sinais. João não relatou aqui no Evangelho,
Mas nos outros, Mateus, Lucas, Marcos, falaram de muitos sinais que até esse momento da multiplicação dos pães, que foi o quarto milagre relatado aqui por João, Jesus já tinha feito muitos sinais, curas, maravilhas, curou enfermos, cegos, tinha ressuscitado já, né, o filho daquela senhora. Mas aqui nesse momento, eles agora colocaram em xeque, mas o povo dizendo: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Ele acabava de fazer o milagre dos pães, estava fazendo, já tinha feito vários milagres, mas ali Jesus começa a lhe questionar eles. Aí eles disseram, eles trazem a lembrança de Moisés: olha, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele deu a comer o pão do céu. Aí Jesus, respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Porque eles estavam falando de obra de homens, referente a Moisés, né? Como aquele que produziu o maná do céu, perante ali. Moisés sim, por Deus, guiado por Deus, orientado por Deus, orando a Deus, Deus assim enviou o pão. Mas não foi Moisés, foi Deus que fez o milagre. Aqui, eles comparam a Moisés referente a Jesus, mas foi Jesus que fez a multiplicação dos pães. Foi Jesus que multiplicou, foi Jesus que mostrou muitos sinais. Por isso que João dando esse ênfase, né? Nesse diálogo que Jesus tinha com a multidão e com aqueles que os ouviram. Em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Não que o maná não fosse falso, não. Que na época o maná serviu para alimentação, realmente. O alimento temporário, porque eles estavam no deserto, não tinham que plantar, não tinham que comer ali no momento. Então Deus multiplicou, Deus desceu o maná, o pão diário. A cada 6 dias eles comiam. No 6º dia vinha uma porção dobrada, aguardava para o 7º dia, que era o dia do descanso. E todo dia eles esperavam o maná. O povo de Israel lá no deserto, coisa que eles começaram a fazer. Jesus vai servir o pão de novo, vamos lá. Mas Jesus estava falando do pão eterno, do pão da vida. Ele estava falando dele, que Deus já fez essa obra, enviando Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Dá vida, uma esperança, da certeza de que Ele virá. A certeza de que céus, terras passarão, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e penetra aos nossos corações, nos dando discernimento, dividindo aqui o emocional do espiritual, transformando de fato e mostrando o que de fato nós precisamos: o alimento espiritual, o alimento que dá vida. Não farta-se o físico momentaneamente, amanhã a gente tem fome de novo, mas esse alimento não. Esse alimento é o que nos dá vida, que faz nós vivermos e entendermos que, aleluias, vida. Por mais que às vezes o mundo está aí mostrando o caos, porque o mundo é assim, a maldade que há, mas nós cremos em Deus, que Deus nos preparou o céu, nos enviou o nosso amado Jesus, o pão vivo, o alimento espiritual, que faz nós vivermos a cada dia, lutando sim, passando pelas nossas dificuldades, circunstâncias, tristezas sim, porque nós estamos nesse mundo, e será no céu que não vai haverá tristeza nem dor, mas aqui sim haverá tristeza, frustrações, mas Jesus está dizendo: ei, eu sou o pão do céu, o alimento espiritual que dá vida.
Verso 34. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, essa é a vontade daquele que me enviou, de todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele dizendo que o propósito que ele ia realizar, ele ressuscitaria no último dia. Ele venceria a morte, nos daria vida, o autor da vida. Jesus tem essa autoridade para nos ensinar para nós sobre isso. Sobre ele é o autor da vida. João, ele diz bem claro, capítulo 1, eu sou o verbo, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. João relatando sobre Jesus, a palavra, o verbo vivo que habitou entre nós. Vocês entendem a importância toda a Bíblia é importante. Mas o apóstolo João, ele faz questão de relatar sobre Jesus, o autor da vida, sobre Jesus, o próprio Deus. Ele fala aqui, quando Jesus ele faz referência que eu sou o pão do céu. Eu lembro que esses dias a pastora Luciana um dia ministrou sobre essas passagens onde aqui João fala claramente, quando Jesus diz eu sou, referente ao encontro de Deus com Moisés. O que eu dizerei, o que eu falarei para eles? Quem me enviou? Ele diga que o grande eu sou enviou. E Jesus faz questão de João, relatar isso sobre o que Jesus disse, que eu sou o pão da vida. Eu sou. Eu marquei aqui. No Evangelho de João ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, lá em João 8,12. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, João 10,7. Ele diz: eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, João capítulo 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. E eu sou a videira verdadeira, João 15,15. Ele faz questão de relatar sobre isso, referente quem de fato é o Senhor Jesus, o próprio Deus, o próprio Deus, relatando aqui a eles a época para nós hoje, sobre essa importância, sobre essa revelação de Deus para nós. Mas ele diz que ele, o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas como perguntaram, como eu posso me alimentar? Dai-me sempre desse pão. Ele diz: eu estou aqui. E ele diz mais para frente: eis que necessário que eu vá, enviarei sobre vós um outro Consolador. Esse Consolador te guiará em toda a verdade. Falando sobre quem? Sobre o Espírito Santo. É necessário que eu vá, mas o Espírito Santo virá sobre vós, e esse os alimentará todos os dias espiritualmente,
esses te darão a vida de fato, o alimento espiritual, o alimento eterno que nós almejamos. Não sejamos como estes que se comparou ao maná, e Jesus faz questão, mas os seus pais morreram. E aí? E mesmo comendo maná, se você estudar lá, também murmuraram contra Moisés. Quantos feitos, queriam até saudade do alho, da cebola que o pastor Celso gosta, que comia no Egito, no Egito, correto? Nós queremos carne, mas mesmo assim, Moisés, ora, Deus me envia. Por isso que Deus é bom, irmão, não duvide da bondade de Deus. Mesmo assim, comendo pão, Deus envia as cordonices para eles comerem a carne. E aqui Jesus, explicando isso a eles: ei, o pão vocês terão, o pão da cevada vocês terão todos os dias. Não se preocupem com o que comer, com o que vestir, isso o Senhor dá. Mas Ele está falando do pão eterno. Ele está falando sobre a sua pessoa, sobre o seu senhorio, o de que de fato, o alimento que de fato nós precisamos, que nos dá vida. Jesus, o autor da vida. Obrigado, Senhor. O verso 41 diz assim: então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode ele dizer: eu desci do céu? Aí gera um conflito, ele diz: nossa, eu conheço a família, eu sei quem é. Quer dizer, os sinais, os prodígios, ninguém duvidaram de quem ele era, de onde ele era. Alimentou, curou, libertou, eles viram os sinais, os procuraram para que Jesus ali fizesse mais sinais e maravilhas. Mas quando Jesus começa a ensinar de fato a palavra viva, o ensinamento, ali eles deixam de ver. Por isso que eu digo para nós, queridos irmãos, quando nós estávamos no mundo, nós éramos seres carnais, não que nós não desejamos, temos os nossos desejos carnais, os nossos alimentos para nosso físico, vamos dizer assim, melhor dizendo. Mas eles aqui, eles procurando somente o alimento físico, não permitindo que de fato os libertassem ele, abrisse o entendimento dele, para que o Espírito de fato os revelasse a verdade. E quando Jesus ele começa a instruir aqui a respeito do quê? Da verdade espiritual que nós precisamos saber e andar nela. Jesus diz a eles: não murmurei entre vós. Verso 43: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim. Como ele está dizendo? Vocês estão murmurando, vocês estão olhando de quem eu sou filho, aquilo que fiz, da família que sou, mas estão esquecendo das palavras que vos ensino, das palavras que aqui eu vos disse. É nessa hora que às vezes quando nós deixamos a dúvida, as incertezas tentar tomar conta diante de tudo aquilo que Deus já nos revelou a cada um de nós. Por isso que a gente vê hoje muitos que começaram a andar com Deus, se firmaram, receberam uma palavra, com o coração ali sedento por Deus, Deus vem, Deus mostra. Aí passa um tempo, começam a questionar, porque de repente pode ser que estavam querendo o pão físico no outro dia, uma outra
milagre, algo momentâneo ali, vivendo só de coisas momentâneas, só de coisas carnais. Não, Jesus é o pão vivo que nos dá vida eterna, o alimento espiritual. É esse que é a vida, no alimento espiritual. Nós podemos comer hoje, saciarmos hoje, amanhã teremos fome de novo do alimento físico. Mas a palavra de Deus, cada vez mais, a gente vai nos completando, a gente vai nos realizando, a gente vai compreendendo tudo que há. E cada vez mais, essa perspectiva, dessa certeza que o Senhor virá. Ele virá. Aleluia, nesse domingo, que nós logo estaremos partindo para a ceia. Que Ele fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Aí Jesus falando, ensinando, orientando a ele: vossos pais comeram maná, verso 49, no deserto estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. O pão que deverei dar pela vida do mundo é a carne. Aí eles discutiram, ficou mais confuso ainda aquilo que o Senhor tentava colocar o entendimento deles, que eles só olhavam o natural, só viam o físico, não deixava o espiritual penetrar em seus entendimentos. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, verso 53, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não bebermos o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. O que é comer a carne e beber o sangue? Eram as palavras, eram crer no Senhor Jesus, de fato reconhecer quem era Jesus, o Messias, que via ao mundo para recuperar Israel espiritualmente, levar a Deus. Não um reino físico, não um reino de guerra física, mas sim uma vida espiritual em Deus, voltar para Deus, para que de fato eles foram chamados. Pode ver que o verso 53, a gente vai lá para o 63, que diz assim: o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. É disso que eles estavam falando para eles se alimentar. Olha, as palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Creia. Creia. Eu vim do meu Pai e para lá voltarei. Mas vocês precisam crer de onde eu vim e quem me enviou, e a vontade de quem eu estou fazendo. Eu vim para vocês. O Pai me enviou. O sacrifício perfeito. Chega de ordenâncias, mas sim crer, ter a certeza que Jesus é o autor da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o autor da vida. Jesus, só Ele há palavras de vida eterna. Se vocês puxarem mais para frente, foi um discurso duro, irmãos. Era difícil compreender esse ensinamento que o Senhor Jesus disse àqueles homens que lá estavam. Muitos questionamentos vieram diante dele, mas ele foi até o fim, ao ponto que a Bíblia diz que muitos começaram a sair. Muitos próximos, mas que discurso é esse? Mas como? Como eu vou comer do pão, da carne desse homem? Como eu vou beber do sangue desse homem? Como? Quem é esse? Mas ele havia dito: aqueles que viram a mim, jamais excluirei. Aqueles que o Pai trazia a mim, jamais os lançarei fora. Porque ele sabia que o Pai realmente revelaria àqueles quem de fato era o Senhor Jesus. Aí diz que a multidão, lá para o final, a multidão vai saindo,
Aí fica os discípulos. Aí ele diz aos discípulos: se quiserem ir, pode ir também. Aí aquela palavra onde o apóstolo Pedro diz ao Senhor: Senhor, para onde nós iremos, se só em Ti a palavra de vida eterna? Eles sabiam quem de fato era o Senhor Jesus. Eles sabiam quem era sua mãe, sabiam quem era seu pai, mas eles andavam com o Senhor e sabiam quem era Jesus, a autoridade do Senhor Jesus. A gente não pode ter andado com Jesus como Pedro e os discípulos andou, mas a verdade de Deus, através do maravilhoso Espírito Santo, ela está sobre você. E é essa verdade que faz com que o Pai faça nós chegarmos ao Senhor. É essa palavra que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que nos libertou, queridos. É essa verdade. É esse alimento espiritual que o Senhor tem nos dado. Ele é o pão da vida. Ele é o verdadeiro pão que dá vida às nossas vidas, dá sentido às nossas vidas. Só então seríamos como esses, comeríamos um alimento físico, saciaríamos, até nos fartaríamos. Mas o verdadeiro pão vem do Senhor, através do Senhor, através da pessoa do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Aleluias. Feche seus olhos. Quero orar com vocês antes da gente partir para a ceia. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós colocamos diante do Senhor, Deus, diante da palavra ministrada, que só em Ti, Deus, há palavra de vida eterna, que diante dos nossos olhos naturais, carnais, fica difícil compreendê-lo, Senhor, mas a Tua palavra diz que aqueles que o Senhor enviar, aqueles que o Senhor o chamar, o Senhor diz que o Senhor os capacitará, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz, em João capítulo 1, verso 2, aleluias, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou sejam, aos que creem em seu nome. Pai, é todos aqueles que creem em seu nome, fortalece-os, guia-os em nome do Senhor Jesus. E eu oro por aqueles que crerão, Senhor, porque o Senhor, através da Tua palavra, fará com que eles deixem o engano, a mentira, a ilusão deste mundo e venham para a certeza que em Cristo temos a vida eterna. A vida eterna de passarmos a eternidade com o Senhor, de cremos que o Senhor virá, e que diante disso tudo, diante de tantas circunstâncias que viemos na humanidade, as injustiças, mas somente em Ti, Senhor, que o Senhor, Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa justiça, e o Senhor levou sobre si os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, e o Senhor nos traz a paz, a verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, mas a verdadeira, que dia após dia, céus e terras passarão, mas a Tua palavra ela permanecerá, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai partir para a Santa Ceia. Convido você a abrir a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse:
Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão, beber do cálice do Senhor dignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, a cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba-se do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aleluias! Que o apóstolo Paulo, quando ele recebeu do Senhor, ministrando a Santa Ceia, a igreja de Paulo a Coríntios, coisa que aquilo que a gente está ministrando, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, aquele que obedecer às palavras de meu Pai, enviado, que Jesus enviou a nós, esse comerão e saciarão a vida eterna com Deus. Porque o Senhor, Ele diz na tua palavra, que para aqui, até que Ele venha, façamos isso. Amém? Eu convido você a vir à frente. Alguém vai me ajudar? E nós temos o dízimo, a oferta. Você que vai fazer o tradicional, fica à vontade. Glória a Deus. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Jesus. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Senhor. Tu és o pão que nos alimenta, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estenda as mãos para cá, assim, o pão. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Aqui está o pão, aqui está o suco da videira, Senhor. Pai, representa o teu corpo, representa o teu sangue. Naquela cruz dilacerado foi. O Senhor foi moído pelos nossos pecados. A verdadeira paz o Senhor tem nos dado, porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados e nossas enfermidades. E nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu sacrifício. Nós cremos porque o Senhor fez tudo isso por amor a nós. Cumpriu-se a vontade do Senhor. Cumpriu-se a palavra do Senhor. E o mais disso tudo, Senhor, que o Senhor vive. O Senhor ressuscitou, está diante do Pai, porque o Senhor vive. E o Senhor nos diz a promessa que realizamos tudo isso, até que o Senhor venha. O Senhor virá. O Senhor virá. Assim como o dia o Senhor veio, manifestou-se, cumpriu a promessa do Senhor, a palavra do Senhor. O Senhor disse que o Senhor virá. Então, Pai, continue a nos abençoar em cada momento que nós realizarmos a ceia do Senhor. Invocarmos, sim, Senhor Deus, a memória do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez. Continua fazendo, porque o Senhor está à direita do Pai, orando por nós, intercedendo por nós. Nos deixou o maravilhoso Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Abençoa essa partícula de pão, o suco da videira que aqui está, em nome de Jesus.
palavra do Senhor diz: comei. Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor Deus diz: tomai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor continua nos capacitando, nos abençoando. O Senhor continua nos dando, nos revelando, nos dando graça, para vivermos a cada dia, Senhor Deus, o propósito que o Senhor tem sobre nossas vidas. Senhor, fortalece-nos, nossos corações, guia-nos na verdade. Pai, para que a palavra do Senhor, que ela é plena, que ela é viva, que ela é eficaz, essa possa nos alimentar diariamente, o alimento espiritual, que o Senhor Jesus, Ele diz que Ele virá buscar a igreja que o espera, e aqui esperamos, e aqui nós estamos porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos tirou das trevas, nos tirou da ilusão deste mundo e nos trouxe para a verdadeira vida em Deus. O Senhor tem guiado nossos passos, o Senhor tem limpado as veredas de nossas vidas. Oh Senhor, nesta manhã eu oro, Pai Santo, que o Senhor continue nos abençoando, seja nas bênçãos celestiais em Cristo Jesus, que o Senhor já nos abençoou. Mas Pai, nós oramos sim, que se é necessário um milagre em nosso meio, o Senhor continue a operar, porque o Senhor é Deus. Necessário uma palavra de fé, de renovo e transformação, o Senhor é bondoso e misericordioso, o Senhor operará. Mas Senhor, nós sabemos que todas essas bênçãos que o Senhor tem nos dado, o melhor o Senhor nos deu, que é firmar os nossos pés em Cristo Jesus, firmar os nossos pés na palavra, na convicção que temos, que o Senhor Jesus, Ele é autor de nossas vidas, Ele é o consumidor de nossa fé. Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus e através do maravilhoso Espírito Santo, guia-nos, ajude-nos em nossa fraqueza, tira-nos, Senhor Deus, tudo aquilo que impede o Teu agir sobre nós, e que possamos estar sensível à voz, ao comando espiritual que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, fortalece-nos, guia-nos, tira-nos, Senhor Deus, aqueles que ainda vivem no engano, na ilusão deste mundo. Oh Deus, aleluia. Jesus, Ele disse que aqueles que o Pai enviar, aquele que o Pai os deu, o Senhor jamais os excluiria. Oh Deus, sei que você que nos ouve nesta manhã, você foi o escolhido de Deus. Creia, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Com o amor de Deus Pai, que a maravilhosa comunhão do Senhor e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre vós. Deus lhes abençoe, amém? A todos, Deus abençoe.